Hoje vamos recapitular o filme chamado Soldier Boy. Durante a Segunda Guerra Mundial, Sergei Andreevich Aleshkov estava pendurado em uma árvore enquanto sua mãe lavava roupas no rio e seu irmão Petya pescava. De repente, um avião apareceu e começou a atirar neles. A mãe pediu que se escondessem, mas Sergei sonhou que usava seu estilingue para derrubar o avião. Ele acordou com alguém batendo na porta e correu para atender, pensando que era sua mãe. Para sua surpresa, era sua tia Anícia, apavorada, pedindo que ele arrumasse suas coisas para fugir. Ela contou que sua mãe e seu irmão haviam morrido e que os soldados o matariam se descobrissem quem ele era. Ela planejava levar Sergei e fingir que ele era seu filho, mas os soldados alemães chegaram antes que pudessem escapar. Anícia ajudou Sergei a fugir pela janela, mas foi baleada. O menino correu para a floresta, aterrorizado, em busca de um esconderijo. No fundo, Sergei ainda tinha esperança que sua mãe viesse atrás dele. Horas se passaram e ele precisava sobreviver por conta própria. Enquanto bebia água no rio, ele se assustou com a chegada de soldados e rapidamente se escondeu. Os soldados fizeram uma fogueira e descansaram. Depois de comer, apagaram o fogo e foram embora. Só então Sergei saiu do esconderijo. Ele pegou uma das latas deixadas pelos soldados, esperando encontrar alguma comida. Alguns dias se passaram e Sergei está tão fraco que mal consegue andar. Ele encontra algumas frutinhas no caminho, mas logo o local é bombardeado e ele precisa fugir novamente. À tarde começa a chover e Sergei, exausto, não tem forças para procurar abrigo. Horas depois, 2 batedores russos o encontram e o levam para o acampamento. Lá, ele é recebido pelo comandante Kuznetsov, que pergunta o nome dele. Sergei responde e imediatamente os soldados cuidam do menino, dando-lhe comida e atenção. Horas depois, os soldados estão conversando sobre suas famílias antes de partirem para mais uma batalha, quando são surpreendidos por uma bomba. Na enfermaria, Sergei é atendido pela enfermeira Katya. Com o ataque, novos feridos chegam e Katya corre para cuidar de todos. Mesmo fraco e machucado, Sergei não para de falar, animado para aprender sobre a vida de soldado. Aos poucos, Sergei vai se enturmando e conquistando o coração de todos. O comandante Kuznetsov aparece para ver como o menino está e fica aliviado ao ver que ele está se recuperando. Sergei pede para ver a pistola do comandante e depois de descarregar a arma, Kuznetsov a entrega para ele. O garoto pergunta sobre a assinatura na arma e Kuznetsov explica que é uma arma especial, presente do general Ostachov. Sergei fica empolgado e começa a brincar de atirar. Kuznetsov pega a pistola de volta e a guarda, dizendo que Sergei ainda é muito jovem para isso. Quando o comandante sai da tenda, Katya aproveita para conversar com ele sobre Sergei. A enfermeira pede que ele deixe o menino ficar com eles, mas Kuznetsov nega, dizendo que lugar de criança não é ali e que levará Sergei para um orfanato. Mais tarde, 2 soldados visitam Sergei, e o menino fica animado ao usar binóculos pela primeira vez. Quando eles vão embora, Rezo aparece, e Sergei corre para o colo dele. Assim como todos no acampamento, Rezo está criando um laço forte com o menino. À noite, Katya conversa com outra enfermeira e diz que não consegue mais dormir, pois só pensa em Sergei desde que ele chegou. Ela conta que, ao ver o menino pela primeira vez, sentiu um instinto maternal. Katya revela que, apesar de querer Sergei em um lugar seguro, tem medo de que o comandante o mande para longe, onde ela nunca mais consiga encontrá-lo. Na manhã seguinte, Egor Maximovich conversa com Kuznetsov, tentando convencer o comandante a deixar Sergei no acampamento. Ele argumenta que os soldados pegaram carinho pelo menino e se sentem melhor lutando pelo futuro das crianças. Porém, o comandante insiste que não há lugar para uma criança no meio da guerra. Kuznetsov admite que também está apegado ao menino, mas precisa pensar no que é melhor para ele. Por fim, o comandante diz que já assinou os papéis para o orfanato, então os soldados devem se acostumar a não ter mais Sergei por perto. Algum tempo depois, durante um ataque, Kuznetsov ordena aos soldados que bombardeiem os inimigos enquanto ele vai ao campo de batalha ajudar Katya, que estava cuidando dos feridos. Quando a batalha termina, eles voltam ao acampamento, onde o diretor do orfanato está lá para levar o Sergei. Katya fica tão triste que sai sem dizer adeus. Kuznetsov pede para Sergei sentar ao seu lado e tenta explicar o que vai acontecer. Mas antes que possa dizer algo, Sergei começa a chorar e o abraça forte. O comandante então lhe dá uma pistola de madeira que ele esculpiu e pergunta se Sergei quer ser seu filho. Eles se abraçam e Kuznetsov rasga os papéis do orfanato. Agora precisam encontrar uma roupa que caiba no menino.
Egor Maximovich separou algumas roupas velhas para o alfaiate fazer novas para Sergei. Logo depois, Katya apareceu com as botinhas mais pequenas que conseguiu encontrar. Com um ajuste do sapateiro, elas ficariam perfeitas para o menino. Na manhã seguinte, Kuznetsov vai ao quarto de Sergei para acordá-lo. Sergei diz com confiança que vai se vestir em 45 segundos, como um soldado de verdade. O comandante entrega o novo uniforme para ele. O garoto fica muito feliz e corre para se arrumar. Para contar os 45 segundos, o comandante acende um fósforo e diz que Sergei precisa estar pronto antes que ele queime. Alguns fósforos depois, eles saem da tenda. E Sergei está animado para mostrar seu novo uniforme aos companheiros. Nesse momento, ocorre um ataque surpresa e o comandante corre para proteger Sergei. Ele manda um soldado levar o menino para o abrigo enquanto todos se jogam nas trincheiras. Durante o bombardeio, alguns soldados ficam feridos e Sergei vai até a enfermaria para ajudar. Ele oferece água aos soldados e um deles, com os olhos vendados, pede para Sergei ler a carta da família. Como Sergei ainda não sabe ler, ele inventa boas notícias para confortar o soldado. Com as bombas ainda caindo, Sergei se oferece para cantar para acalmar seus companheiros. Depois de um tempo difícil, Sergei dorme no colo de Katya. Seu pai, o comandante Kuznetsov, chega e senta ao lado dela. Kuznetsov diz que precisa conversar sobre algo sério com Katya, mas Sergei acorda e interrompe a conversa. Enquanto o acampamento é reconstruído, 2 soldados veem Sergei se barbeando e fazem piadas, perguntando se ele vai a um encontro. Sergei responde que é soldado e que soldados não saem para encontros. Depois, Sergei vai até o comandante para saber sua missão do dia. O comandante pede que ele busque as cartas que chegarão em um caminhão e as distribua para os soldados. A felicidade dos soldados ao receberem notícias de suas famílias deixa Sergei muito contente. Depois de terminar essa tarefa, Sergei anda pelo acampamento com sua roupa de camuflagem. Usando binóculos, ele vê alguém tentando se esconder em um monte de feno. Ele corre de volta para o acampamento e chama alguns companheiros para pegar o intruso escondido no feno. Andrei e seus homens vão investigar e encontram 2 alemães escondidos. Eles conseguem capturá-los sem matá-los, e Sergei recupera o rádio inimigo. Depois, Sergei volta ao acampamento para entregar mais cartas, mas descobre que um dos soldados morreu, o que o deixa triste. Nesse meio tempo, Kuznetsov descobre por um de seus homens que seu filho ajudou a capturar 2 espiões. Ele fica surpreso e orgulhoso da coragem e humildade do menino. Então Sergei aparece e Kuznetsov dá uma grande notícia. Ele conseguiu permissão para adotar Sergei, e a partir daquele dia, seriam oficialmente uma família. Sergei fica muito feliz e chama o pai para contar a novidade a Katya. Enquanto isso, Katya está tomando banho à beira do rio quando um soldado pega suas roupas. Ele a chama e dá um buquê de flores que colheu. Katya fica claramente incomodada e tenta recuperar suas roupas. Nesse momento, Sergei e seu pai chegam. Kuznetsov saca na hora o que está acontecendo e puxa o menino de volta. Mesmo assim, Sergei consegue se soltar e corre em direção a Katya, gritando pelo pai. Kuznetsov, envergonhado, foi embora. Alguns dias depois, durante outra batalha, Sergei anda pelas trincheiras procurando Egor Maximovich. Depois de pegar munição, Egor pede que Sergei vá para o abrigo subterrâneo. Sergei diz que não quer abandonar os companheiros, mas Egor o convence de que é uma ordem e um bom soldado deve obedecer. Mesmo assim, Sergei decide ajudar. Ele ouve escondido seu pai e outros soldados falando sobre uma comunicação falhada devido a um fio rompido, e que alguns soldados foram enviados para consertá-lo. Sergei decide seguir esses soldados, rastejando pelo chão para evitar tiros. Quando encontra um soldado ferido, ele pergunta como consertar o fio. O soldado dá instruções, e Sergei emenda as pontas, restaurando a comunicação. O comandante então consegue pedir reforços. Após a batalha, Sergei já está pensando em um novo plano. A próxima missão de Sergei é juntar Katya e seu pai, pois ele percebeu que os dois estão interessados um no outro. Para isso, ele corre até a enfermeira e diz que o comandante está doente, levando Katya apressada para o quarto de Kuznetsov. Lá, ela encontra o comandante dormindo e o acorda desesperada. Sergei se esconde para observar. Katya tenta examinar Kuznetsov, e ele diz que não está doente. A enfermeira explica o que aconteceu, e Kuznetsov entende o plano do filho. Ele tenta se declarar para Katya, mas ela fica sem graça e sai correndo. Decidido a não perder a chance, ele vai atrás dela. Nesse momento, Sergei sobe em uma árvore com binóculos para vigiar o acampamento e vê cães de resgate chegando, então corre para recebê-los.
Poucos minutos depois, Sergei pede para passear com os cachorros e sobe em uma maca com rodinhas que eles puxam. O problema começa quando, no caminho, os cachorros veem um gato e saem correndo atrás dele. Se continuarem assim, vão acabar em um campo minado, colocando a vida de Sergei em risco. Percebendo isso, Rezo pula na moto e corre para parar os cachorros antes que seja tarde. Ao ver que Sergei está bem depois do susto, o soldado fica muito aliviado. Na floresta, Kuznetsov tenta conversar com Katya, mas quando finalmente a alcança, não encontra as palavras certas para expressar seus sentimentos. Então, ele menciona Sergei, dizendo que o menino gosta muito dela, e pergunta se Katya gostaria de ser mãe dele. Antes que Katya possa responder, um soldado aparece e entrega uma carta do alto comando para o comandante. No dia seguinte, o exército se prepara para partir. Algumas horas depois, eles param para descansar na casa de camponeses. Após comerem, descobrem que uma bomba alemã caiu na casa e ainda está lá. A bomba atravessou o teto e o chão, mas não explodiu. Os soldados então decidem remover a bomba antes que cause algum estrago. Depois, eles continuam a marcha e Sergei pega carona com Rezo e o pai dele. De repente, o veículo em que estão explode e o batalhão percebe que estão em um campo minado. Sergei e todos ficam atordoados com o barulho. Alguns metros à frente, Sergei vê Rezo morto. Sergei se reencontra com o pai, que ordena que continuem a marcha. Quando finalmente chegam ao destino, Kuznetsov conversa com o general. Sergei aparece e pergunta qual será sua próxima missão. Kuznetsov pede para ele inspecionar os uniformes dos soldados. Sergei pede a ajuda de um oficial para fazer o trabalho. Depois de checar todas as botas e roupas dos soldados, Sergei pede ao oficial para anotar o nome de quem precisa de uniforme novo. Após isso, Sergei volta ao escritório do general para entregar a lista. À noite, Sergei e o pai dele estão caminhando pela floresta, conversando sobre a premiação que vai acontecer. O estandarte de guarda é um prêmio dado a quem arrisca a vida pelo país, e Sergei vai ganhar a medalha por mérito de batalha. Enquanto ele comemora sua primeira medalha, uma bomba cai e Kuznetsov fica soterrado. Sergei tenta tirar o pai de lá, mas não consegue levantar os escombros. Mais tarde, após o bombardeio, com a ajuda dos companheiros, o comandante é resgatado e levado para a enfermaria. Mesmo muito ferido, ele se recupera e logo está pronto para marchar de novo com os companheiros. No ano seguinte, em 1943, Sergei foi condecorado como o soldado mais jovem da Segunda Guerra Mundial, recebendo finalmente a medalha por mérito de batalha. Espero que tenham gostado. Até a próxima!